Olá, meus amigos telespectadores, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você que está aí em casa. E hoje nós estamos com um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre hipertensão arterial, de forma objetiva, de forma clara, para que você fique aí bem ligadinho no programa. E hoje, para falar desse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Rocha, que é cardiologista, é ele que vai estar aqui no nosso bate-papo hoje, não é isso, doutor Marcos? Olá, telespectador, mais um programa Missão Saúde na TV. Para nós é uma honra poder estar chegando na sua casa, você está participando conosco do nosso programa. Sim, hoje nós contamos com o doutor Alexandre Rocha, que é cardiologista, e vai participar, vai instruir de forma clara, objetiva, o nosso telespectador. Então, assista do início ao final, o programa tem instruções preciosas para você. E eu estou super feliz. Assim, eu comecei a falar com o doutor Alexandre e eu falei para ele, assim, a gente não quis entrar muito no mérito da questão, que é a questão da idade, né? Porque eu falei para ele, o senhor tem um fã aí que era seu aluno na época de estágio. Aí, quando eu falei para ele que já tinha quase 16 anos, aí ele não quis mais falar comigo sobre esse assunto, né, doutor Alexandre? Verdade, verdade. Conheci o doutor Marcos há muitos anos, quando ele estava ainda estudando, né, acadêmico de medicina. A gente se conheceu no Hospital Municipal e hoje ele se tornou esse grande médico, né, meu amigo. E é isso, grande prazer estar aqui com você, Dármina, né, com você, Marcos, e apresentar esse bate-papo sobre hipertensão aí com toda a população marabaense e a população vizinha aqui. Doutor, fala um pouquinho para a gente, assim, o senhor é de Marabá mesmo, de onde que o senhor é, onde o senhor se formou, que o pessoal adora saber, sabe? Assim, quando vem um convidado, o pessoal fica tudo ansioso aí para saber de onde é esse doutor mesmo, apesar que o senhor já está há muitos anos aqui, mas fala aí para o nosso telespectador. Eu sou natural de Belém do Pará, eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Pará e vim para cá, para Marabá, em 99, pelo Exército ainda, né? Então, e aí depois fiquei trabalhando muito tempo aqui e depois fui fazer a especialidade de cardiologia e estou aqui até hoje. Adotei a cidade e daqui eu não saio mais. Ótimo. E para a gente dar início aí ao nosso tema, ao nosso bate-papo, queria que o senhor já iniciasse falando, né, qual é a definição de hipertensão arterial sistêmica, para que o nosso telespectador comece aí a adentrar, a entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, segundo a nova diretriz de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a última diretriz de 2020, ela diz que a hipertensão arterial é uma doença multifatorial, né, não transmissível, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, um nível até, digamos assim, arbitrário de 14/9, né, em um paciente que foi diagnosticado com medidas corretas, né, da pressão arterial e que não esteja usando um fármaco antihipertensivo. Então, a gente fica com essa medida aí mais ou menos arbitrária, que a gente vai falar um pouquinho mais dela, de 140/90, ou como a população entende, 14/9. Agora, já falando, assim, entrando nesse assunto, doutor Alexandre, a hipertensão, ela assim, tem uma relação muito forte com as doenças cardiovasculares, não é isso? Qual o impacto da hipertensão, qual a influência da hipertensão, o reflexo nas doenças do coração, para o pessoal entender, doenças cardiovasculares, e coração e a circulação em geral, assim, tem alguma relação, tem impacto? A hipertensão pode complicar ou influencia na doença cardíaca? Na verdade, a doença hipertensiva, a hipertensão arterial, é uma doença assintomática. Então, as pessoas não procuram, né, o tratamento. Só que o grande problema dela é que, por ela ser assintomática, ela atinge órgãos nobres do organismo, né? Seja ele o sistema nervoso central, provocando acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, demência, né? Ele atinge o coração, né? Secundariamente, a pressão arterial vai atingir o coração
com outro tipo de doença, que é a insuficiência cardíaca. A gente costuma dizer que a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial é um estágio 1 para você ter problemas com insuficiência cardíaca. Doença coronariana, que o povo entende como infarto, né? Uma outra forma da hipertensão contribuir para a doença cardíaca. Aumento das câmeras cardíacas, que vão determinar arritmias, como fibrilação atrial. Provoca também alterações renais, né? Levando o paciente à insuficiência renal. Doenças periféricas, como a doença vascular obstrutiva periférica, a doença arterial obstrutiva periférica, né? Então, o grande problema da hipertensão arterial é esse. É quando ela deixa de ser assintomática e começa a provocar sintomas. O problema é quando ela começa a provocar um sintoma, ela já atingiu um órgão-alvo. Ela já atingiu ou o cérebro, ou o coração, ou os rins, ou a circulação periférica, né? Então, isso aí é um transtorno de saúde pública imenso, né? Por exemplo, dados de 2017, do DataSUS, as doenças cardiovasculares como um todo corresponderam a 27% de mortes, né? Isso é muito assim, se você parar para raciocinar, né? Então, o grande problema da hipertensão arterial é justamente esse desfecho, porque ela provoca a maioria das doenças cardiovasculares. Ela é, claro, ajuntada, né, com diabetes e as outras doenças para você ter esse desfecho assim não favorável, digamos assim. Ótimo. Doutor, e quais os fatores de risco, né, para a hipertensão? Tem aqueles que tem como mudar e os outros que não tem como mudar, não tem como fugir, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Quanto aos fatores de risco, existem vários, né? Então, como eu falei no início, a doença hipertensiva é uma doença multifatorial. Então, ela não é uma causa só, né? Então, vamos tentar falar de um por um. Existem fatores genéticos relacionados, né? Existem fatores genéticos, então, familiares, se a família hipertensa, você tem a possibilidade de ser, né? Não é aquela coisa assim obrigatória, né? Meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, você, mas tem o fator familiar, né? E que ainda está em estudo. Tem a questão da idade, é uma doença que aumenta com a idade, né? Então, a partir de 60 anos, cerca de 65% da população vai ser hipertensa, então isso aí é muito. E com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a gente sabe que aumentou, né? Já não é mais, a expectativa já não é mais 60 anos, já passa ali para 75, 80, então a prevalência dessa doença vai aumentar muito mais, né? A questão sexo não tem muita diferença. A partir de 65 anos, ela tem uma prevalência de 63%, 61% no homem, 68% na mulher, mas ali fica em torno de 60%, então não tem muita coisa. Aqui, infelizmente, não tem a questão etnia, devido ao Brasil ter uma grande miscelânea, né, de raças europeias, indígenas, negras, então a gente não tem aquela questão da etnia como um fator preponderante de hipertensão. Dado do Vigitel de 2018 fala que a prevalência entre negros e brancos na população brasileira é igual, né? Outro fator de risco que seria o sobrepeso e a obesidade, né? O sobrepeso e a obesidade. Então, tem uma relação linear e contínua com a hipertensão arterial. Quanto maior o peso, maior o sobrepeso, maior a hipertensão arterial. Vamos a outro. O excesso de sal. O sal em excesso, né? A gente tem que o sal de cozinha, ele corresponde a 5 gramas, tem mais ou menos 2 gramas de sal. A ingesta não deve ultrapassar isso, e a população brasileira ingere uma quantidade de sal muito maior do que essa, que está em condimentos, em alimentos em geral, né? A gente gosta muito de sal, então é um fator de risco também. Vamos a outro. O engraçado, o Marco tocou aqui na questão do tabagismo. O tabagismo é uma coisa que a gente precisa desestimular, né? Por ele atingir outras situações, por estar relacionados a outras doenças cancerígenas, né? Doença coronariana. Mas, em relação à hipertensão, ele não é um fator
preponderante. Engraçado, né? Deveria ser, mas tipo assim, o cara que fuma, o indivíduo que fuma, ele não aumenta a pressão. Ele tem, digamos assim, um pico naquele momento, mas aí ela não se mantém, digamos assim, sustentada, entendeu? Então é engraçado, ela não entra como fator de, mas tem que ser desestimulado, veja. Ela não entra como fator de risco, né, segundo a diretriz, mas ela tem que ser desestimulada, tá bom? O álcool, vamos falar do álcool, uma coisa que todo mundo gosta, né? Uma coisa que todo mundo gosta. A gente tem a média diária de ingestão de álcool por dia. Tipo, a gente tem que, eu digo assim, né? A população em geral, para quem bebe, né? Na verdade, assim, você não pode ultrapassar de 30 gramas diária de álcool por dia. 30 gramas diária vai corresponder a uma garrafa de 600 ml com álcool a 5%. Isso diariamente. O que não pode acontecer é você... Esse é o problema. Esse é o grande problema. Não pode, quando você chegar na sexta-feira, você querer beber as suas 5 garrafas, né? E é claro que as pessoas... A pessoa vai deixar lá para o final de semana para beber tudo num dia. Beber tudo de uma vez, né? Isso não pode acontecer, né? O cara bebe igual uma opala e aí quer chegar no final de semana e ingerir as... Mas a gente sabe que isso acontece, mas tem que tomar cuidado, porque a bebida alcoólica, sim, ela está envolvida com o aumento e a manutenção dessa hipertensão. Eu vou só fazer um parêntese aqui, né, na questão da hipertensão, que isso a gente vai comentar depois, dos erros, mas a gente aproveitar que o Marcão falou sobre a questão do álcool, é que naquele dia que o paciente vai ingerir bebida alcoólica, ele não deve suspender o seu antihipertensivo. Esse é um grande erro. Naquele dia, hoje eu vou beber, hoje eu não vou tomar. Não. Toma o seu antihipertensivo e toma ali. O ideal é que se beba moderadamente, né? Vamos ver mais um fator de risco. Os fatores socioeconômicos, né? Fatores socioeconômicos relacionados ao estresse, à baixa renda. Nota-se que as pessoas de baixa renda têm uma prevalência maior, né, de hipertensão, até pelo acesso à informação, acesso ao serviço de saúde, que a gente sabe que em todo o Brasil não é muito bom, né? Mas é mais ou menos assim, os fatores de risco. Agora, falado a respeito dos fatores de risco, aí assim, foi colocado uma série de situações aí que deixou preocupante, não é verdade? E até boa parte da população já deve ter conhecimento, hoje as redes sociais disseminam muita informação, mas agora pensando pelo lado, assim, os fatores de risco, vamos pensar o contrário, doutor Alexandre. E para se prevenir disso, já falou a respeito do consumo moderado de álcool, a questão do sal, mas o paciente, o telespectador que está assistindo a isso, mas eu queria adequar a minha vida para um modo de vida correto. Para ele prevenir, ele diminuir o risco da hipertensão, qual o estilo de vida, como é que ele deve se portar no dia a dia? A gente chama a prevenção primária, né? A prevenção primária, ela vem justamente na contramão do que são os fatores de risco, né? Se a gente for notar, por exemplo, já que a obesidade ou sobrepeso é um fator de risco para a hipertensão, a gente tem que lutar contra a obesidade e contra o sobrepeso, né? Então, a diretriz fala que até você tem que atingir um nível de magreza o máximo que você puder, claro, baseado no IMC, para você não ficar desnutrido, para você ter um controle adequado da hipertensão. Diminuir a ingesta do sal é uma coisa que a gente pode fazer, né? Então, baixar ali as 5 gramas diária, né, do sal de cozinha, que corresponde ali a 2 gramas de sal mesmo, né? Então, isso aí é uma forma de prevenção primária. Atividade física, né? Atividade física combatendo o sedentarismo. A gente tem que ter, em média, 150 minutos de atividade física moderada, né? Ou 75 minutos de atividade física intensa. 150 minutos de atividade física moderada daria mais ou menos 30 minutos por dia durante 5 dias. Claro que isso aí é o mínimo que você pode fazer, né? Não é só isso que você vai fazer. A outra, uma forma de prevenção, é a dieta, né? Existe a dieta que digamos assim, é muito comentada pela diretriz de hipertensão, que é a dieta DASH, né?
Dietary Approach to Stop Hypertension. É uma forma de dieta que você vai tentar dar um stop na continuidade da hipertensão. É basicamente relacionada à diminuição de gorduras e carboidratos, né? Mas tem outras coisinhas ali, alguns detalhes a mais, né? Fala-se até, Marcos, isso aqui é importante, a gente está numa TV de saúde, né, religiosa também, né, a questão da religiosidade, da espiritualidade, né, de cada um diminuindo a tensão emocional, né, você tendo foco, tendo a acreditar em Deus e tal, isso aí também contribui, né, a diretriz fala que isso contribui para a prevenção da hipertensão arterial, tá? Nossa, muitas informações aí, mas eu acho que esse primeiro bloco não foi muito bom para o Dr. Marcos, porque falou muito assim, né, sobre a alimentação, sobre essa questão da saúde, atividade física. Aí eu fiquei assim preocupada ali que ele estava assim sério, doutor Alexandre, sabe? Mas tudo bem, vamos ver se o segundo bloco só alivia um pouquinho para ele, viu? Fique ligadinho aí que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira.